queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora, multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de Ciências Humanas, Desenvolvimento Pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. E o tema de hoje é o polêmico jeitinho brasileiro. Custa mais aos brasileiros do que aos argentinos sair às ruas para protestar, por exemplo. Essa é uma reportagem do jornal É o País, escrita por Juan Arias no dia 30 de dezembro de 2013. O polêmico jeitinho brasileiro. Custa mais aos brasileiros do que aos argentinos sair às ruas para protestar, por exemplo. Os brasileiros possuem uma característica especial que poderia ser mal interpretada no exterior. Parece que são feitos de borracha. Explico, por exemplo. É difícil ficar bravo com um brasileiro. Nós, espanhóis, ao contrário, ficamos com raiva na primeira oportunidade e soltamos logo. E você é pior ainda! O espanhol vai direto ao ponto. O brasileiro prefere a curva. Custa mais aos brasileiros do que aos argentinos sair às ruas para protestar, por exemplo. Falta de caráter, como diz alguns, ou antes sabedoria. O jeitinho brasileiro, essa fórmula mágica e criativa para resolver os problemas cotidianos daqueles que não têm acesso ao poder, sempre pareceu mais próxima a uma criatividade ancestral do que a uma incapacidade de querer encarar as coisas legalmente. Muito se rebaixou esse jeitinho que, na verdade, não é nada mais do que, como escreveu alguém, a saída para a situação sem saída e, portanto, como grandes doses de engenho que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, é quem cunhou o brasileiro como o homem cordial que procurava sempre agradar e que não aceitava o impossível. Talvez quem melhor tenha defendido o tão menosprezado jeitinho brasileiro tenha sido a filósofa Fernanda Carlos Borges em sua obra A Filosofia do Jeito. Segundo ela, esse modo característico de conduta, sobretudo do brasileiro pobre, mas que também contaminou os ricos, não é a consequência de um atraso, como sempre foi dito, mas algo que antes revela um critério ético e uma axiologia sobre um modo de ser no mundo que aceita a participação do imprevisível, da fragilidade, da afetividade e da intervenção dentro da organização. De fato, apenas quem viveu durante séculos a força da opressão colonial, a herança maldita de uma escravidão que foi a última a desaparecer do globo em 1888, cujos escravos foram abandonados à sua própria sorte, ou o que sofreu sobre os seus ombros o peso de uma desigualdade sangrenta que, ainda hoje, é uma das maiores do mundo, é capaz de inventar esse jeitinho que, de alguma forma, o alivia das angústias cotidianas. Os que sofreram uma contenda sangrenta sabem muito bem o que significa fazer uma economia de guerra, conformar-se com o essencial, procurar saídas à necessidade, inclusive à fome, que só os que sofreram são capazes de explicar. E só esses podem sentir melhor a sensação de redenção quando a fome começa a desaparecer.
Eu me lembro que, quando já adulto, depois de ter sofrido como criança as garras da Guerra Civil Espanhola, eu continuava sonhando com um forno do qual saía um pão quente, máximo objeto de desejo, nunca totalmente satisfeito em dias e noites de fome. Os brasileiros mais pobres, que foram sempre a maioria, aos quais não restava outra tábua de salvação senão o jeitinho, não podem hoje ser acusados de resignados por não se rebelar quando o poder ainda continua lhes negando, às vezes até mesmo o essencial, como o viver numa sociedade com igualdade de direitos, onde se lhes conceda a todos o que precisam para ser cidadãos com dignidade. Poderiam sair às ruas, como em outros lugares, dispostos a derrubar o poder de turno. Poderiam aliar-se massivamente à desobediência civil. Há quem preconize, de fato, com uma imagem dura, que toda essa massa de pobres que se amontoa nas favelas ou vive na marginalidade com salários que, para a Europa, seria ainda de fome, poderiam sair um dia de suas tocas e, como um exército de ratos vindo dos esgotos, ocupar a cidade rica, a dos privilegiados, daqueles que não precisam de jeitinho para sobreviver, porque lhes sobram recursos e apoios políticos e judiciais. Não o farão porque os brasileiros levam em seu DNA a sabedoria de que é melhor um pássaro na mão do que muitos voando. E é esse pássaro na mão o que lhes dá hoje a sensação de estar melhorando, embora ainda submersos numa classe do andar de baixo. O salário mínimo com o qual qualquer político morreria de fome é pouco, mas hoje, com seus pequenos aumentos anuais, é suficiente para que os que nunca tiveram nada possam começar a sonhar. Era o pedaço de pão duro que a minha mãe me dava, que em espanhol tem um nome muito sonoro e depreciativo, mendrugo, aquele que se dava aos mendigos. Às vezes o mendrugo vinha acompanhado de um pedaço de toicinho, cujo o colesterol hoje nos assusta, mas que então era uma festa. Não sabíamos o que era pernil, que meu pai vendia quando matávamos o porco para poder comprar remédios. É possível que os brasileiros, pouco a pouco, como ocorreu nas manifestações de junho de 2012, comecem a tomar consciência cada vez mais forte de que melhor do que o jeitinho seria poder atuar como cidadãos com plenos direitos e deveres numa sociedade em que a lei funcione para todos. Será, porém, um longo caminho? Hoje, dentro da realidade atual, com uma classe média que, translada à Europa ou aos Estados Unidos, seria classificada ainda como pobre. As pesquisas revelam, entretanto, que 68% dos brasileiros acreditam que seus filhos viverão melhor do que eles. Isso me lembra o que os meteorologistas dizem sobre a temperatura ambiente quando distingue entre a temperatura real e a sensação térmica de frio ou calor, que pode ser muito diferente. O brasileiro pobre sofreu tantos desencantos, tantas opressões por parte do poder, lhe foram oferecidos tão poucas oportunidades de sair do túnel da pobreza real, o que hoje se agarra com facilidade, até com alívio, essa sensação, entre aspas, de que as coisas estão melhorando mais do que a sua realidade concreta. É o que noto cada vez que me encontro e converso com essas pessoas da classe baixa. Elas inclinam a cabeça quando são lembrados dos abusos,
da corrupção, da falta de decoro e sensibilidade daqueles que os governam, desde a prefeitura da cidade até o mais alto poder, como um presidente do Senado, por exemplo, viajando de avião oficial às custas dos contribuintes para fazer um transplante de cabelo, explicam: nós sabemos muito bem disso, mas sempre foi assim. E perguntam: e os outros fariam diferente e melhor? Lembrando, talvez, que foram sempre enganados por todos. A história lhes ensinou, de fato, que os poderosos sempre usaram e abusaram de seu poder em benefício próprio. Mas logo eles olham em volta e veem estacionando na porta da sua casa o carrinho que sempre viram como um sonho proibido para eles, ou a sua mulher curtindo a novela numa televisão que puderam comprar a prazo e que é inclusive igual à do seu patrão, ou veem com orgulho a filha frequentando uma faculdade online, embora continue trabalhando como faxineira. Para entender melhor essa discussão, é só vocês ouvirem o slide American The Way of Life, estilo de vida norte-americano, e o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. Aí vocês vão fazer esse paralelo, ou seja, esse slide aqui, ele está falando diretamente desse contraponto, tanto o sonho americano dos bens materiais, que lhe traz felicidade, como também esse outro contraponto, que é exatamente a exclusão social. E acham que isso lhes basta? Sabem muito bem que não. E à sua maneira continuarão lutando para que o forno de pão continue aceso e possam continuar comendo cada vez melhor, até o iogurte, que era um sonho proibido, como o pernil na minha infância. E por enquanto, na esperança de que essa corrente de melhorias que se inaugurou continue o seu curso, põe em jogo a sabedoria de seus antepassados de que o melhor é não pedir ainda o impossível para não cair na armadilha de perder o possível. É um jeito de agir. Os brasileiros não parecem inclinados às revoluções radicais e violentas, talvez porque uma experiência de séculos e de povos vizinhos lhes tenham ensinado que no final os poderosos saem sempre mais fortes delas e eles mais pobres e humilhados. Não por acaso apareceu numa sondagem nacional uma cifra quase cabalística que traz os políticos na cabeça. 66% dos cidadãos pedem por mudança, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está no poder, dirigindo os destinos da nação, o chefe de Estado anterior, aparece como favorito absoluta para as próximas eleições, enquanto que a oposição, que poderia hipoteticamente mudar a situação e fazer essas mudanças, não cresce e nem é, de momento, objeto de grandes ilusões. É como se dissessem: queremos mais, queremos melhor, mas preferimos que as coisas não se rompam totalmente, que continuem melhorando com segurança, que haja mudanças, mas que sejam feitas pelos que já começaram a nos dar pão quente e algumas das outras coisas que sempre invejamos dos ricos. Novamente, fazendo um paralelo com American The Way of Life, estilo de vida norte-americano, a qual consiste na felicidade nos bens materiais, e também com o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, então aqui mostra que os brasileiros
mesmo sendo desamparados pelos governantes, eles ainda aderem à cultura da ostentação como uma forma de consumir coisas supérfluas, coisas as quais não precisam para poder mostrar para pessoas as quais elas não gostam, exatamente por essa falsa ilusão de bem-estar. E também, fazendo um paralelo ao livro da Natália Arcuri, o Me Poupe, isso também me lembra uma passagem que me chamou a atenção, a qual a Natália Arcuri, ela problematiza o fato da sua colega presentear a sua empregada com uma geladeira de 2 portas. E a Natália Arcuri, ela tinha dito que essa empregada, na verdade, ela não precisava de uma geladeira de 2 portas, e sim de uma moradia digna. Então, o que isso significa? Que as pessoas, por mais que elas aclamem por mudanças, mesmo assim, elas se contentam com aquilo que é supérfluo e não buscam aquilo que de fato é essencial para elas, né? No caso, como foi o caso da empregada doméstica, então ela não estava buscando uma moradia digna, ela estava se contentando apenas com uma geladeira de 2 portas. E a sua patroa, ela tinha alegado a Natália Arcuri de que essa empregada, ela também tem o direito de consumir. Ok, ela tem o direito de consumir, só que essa empregada, ela também estava precisando de uma moradia digna, então ela também tinha que batalhar por essa moradia digna. Por isso, nem sequer nos inesperados protestos de junho de 2012, os brasileiros exigiram uma nova revolução, nem uma mudança de regime político e nem uma nova Constituição. Pediram apenas maior respeito por seus direitos e uma distribuição mais justa dessas riquezas que um país como o Brasil possui de modo privilegiado e que dariam para que todos pudessem viver numa casa digna de seres humanos, sem que as primeiras chuvas arrastem como um papelão para poder se locomover em transportes públicos que não pareçam mais adequados para o gado, de que pessoas ou que seus filhos possam estudar em escolas que não estejam classificadas entre as piores do mundo, ou poder se tratar em hospitais decentes, sem meses de espera, o que é hoje privilégio de uns e poucos. De borracha, incapazes de se indignar, como eu mesmo cheguei a escrever nesse jornal. Um dia a história nos revelará que os brasileiros, em sua aparente incapacidade para reagir diante da corrupção e da injustiça, o que mostram é uma grande capacidade de sabedoria e pragmatismo. Uma sabedoria, entretanto, que os responsáveis políticos, os que hoje usam e abusam tantas vezes da paciência dos cidadãos, devem tratar com respeito, já que, do contrário, essa sabedoria poderia se revelar um vulcão que eles acreditavam definitivamente extinto, quando na verdade estava em erupção. E como alguém escreveu há séculos, nada é mais perigoso e revolucionário do que a ira dos mansos. Em junho de 2012, volta a estar ali na esquina, e as ruas poderiam novamente se encher de descontentes e, desta vez, se ocorresse, talvez já não víssemos o slogan que percorreu o mundo e que dizia: éramos infelizes e felizes e não sabíamos. Hoje, os sábios e jeitosos brasileiros sabem que lhes falta muito ainda
para serem verdadeiramente felizes e cidadãos de primeira categoria. Por isso, não lhes bastará ganhar a Copa do Mundo. Querem poder jogar e ganhar com outras bolas e outros estádios. E querem fazê-lo de outro jeito, exigindo aquilo que de verdade lhes pertence e que o poder lhes foi sistematicamente negando. Copa do Mundo de 2014, essa a qual o brasileiro paga a conta até hoje por sediá-la. Termina aqui a explanação da reportagem O Polêmico Jeitinho Brasileiro. Custa mais aos brasileiros do que aos argentinos sair às ruas para protestar, por exemplo. Essa é uma reportagem do jornal El País, escrita por Juan Arias no dia 30 de dezembro de 2013. Aqui foi feito um paralelo entre os podcasts anteriores, American The Way of Life, estilo de vida norte-americano, na qual consiste na felicidade alcançada através de bens materiais e no consumismo exacerbado de coisas supérfluas. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, a qual retrata a exclusão social, o uso e o abuso dos políticos, a massa vulnerável e desamparada. E o capítulo 5 do livro Raízes do Brasil, O Homem Cordial, escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda, a qual mostra o comportamento passivo e agressivo dos brasileiros. Eu sou a Esther Albertini, historiadora multiplicadora das disciplinas do Inova São Paulo, itinerários formativos do novo ensino médio na área de ciências humanas, desenvolvimento pessoal, mentora e consultora para professores iniciantes. Por hora é isso. Até a próxima!